Hoje o Mercado e Companhia dá continuidade à série de entrevistas do Canal Rural com os governadores dos principais estados do agronegócio brasileiro. E quem participa ao vivo desta edição conosco é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, muito boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Muito obrigado aí pelo espaço. Um abraço aí a todos os telespectadores. Vamos tratar de um assunto que realmente tem sido, no decorrer de todos esses anos, o grande sustentáculo desse país, e é com muito orgulho que iniciei essa luta em defesa do setor em 1985, quando nós garantimos ali o direito de propriedade, renegociações de dívidas, e hoje é um setor altamente tecnificado, com tecnologia as mais modernas, produtividade alta, com respeito ao meio ambiente, com tudo aquilo que nós produzimos dentro do Congresso Nacional, e hoje eu tenho a oportunidade de ser governador do estado também, que é referência em produção, que é Goiás. Governador, para a gente começar a nossa conversa, eu não poderia deixar de fora o tema da Covid-19. Gostaria de saber como são as ações para o combate à doença no seu estado. O senhor flexibilizou a quarentena, mas manteve o isolamento social. Qual é o próximo passo? Qual a estratégia que vai ser adotada de agora em diante? Bom, fui o primeiro governador do país a decretar a quarentena, quando Goiás não tinha sequer um caso. Hoje, nós estamos colhendo os resultados dentro de um projeto de previsão que fizemos, com base científica, com a Universidade Federal de Goiás, órgãos do Estado, institutos também de pesquisa, para podermos avaliar esse plano epidemiológico, e conseguimos chegar até agora num resultado extremamente positivo. Lógico, como você colocou, no decorrer do tempo a gente tem que ir, como toda a quarentena, você tem que ter um momento de saída, voltando à atividade econômica do dia a dia. Eu estou fazendo de forma gradual. Se nós sentirmos que nos próximos 10 dias, já que nós temos 5 dias já, esse processo do número de contaminados e também do número de pessoas com necessidade de terem acesso à UTI, nós aí realmente baixaremos novo decreto e voltamos a fechar, né? E voltamos a implantar uma restrição maior, tá certo? Voltando até o patamar anterior. Então, nós vamos calibrando. De acordo com a necessidade, nós vamos impondo aí um ritmo para jamais, essa é a nossa luta, perder o controle entre os pacientes graves que necessitam do atendimento e nós temos o atendimento a oferecer ao paciente. Agora, governador, se eu não estou enganada, é a partir de hoje que vão valer algumas regras no estado para o funcionamento de eventos da pecuária, como leilões. Como é que isso vai funcionar e por que houve a decisão de liberar a partir desta semana esse tipo de eventos? Na verdade, os leilões estão liberados há quase 30 dias. O que nós fizemos, Kelly, foi todo um protocolo que no momento que a pessoa chegar lá, o agente de vigilância sanitária, ele chegar no local do leilão, ele não fica sem saber o que é que deve perguntar, o que deve cobrar. Então, nós fizemos um protocolo muito bem detalhado, você tem um protocolo com toda a base de estudos, é um protocolo geral com todos os itens, e aí sim, a pessoa chega lá com esse protocolo e vai fazendo o checklist daquilo que realmente está sendo atingido no leilão ou não. Limitamos, tá certo, a apenas 2 leilões, às vezes em algumas circunstâncias extraordinárias, 3 leilões. O número máximo de pessoas, chegando ao máximo de 50 pessoas. Além do mais, cada pessoa tendo que ter uma área mínima de 12 metros quadrados. Não se serve refeição, não tem venda de bebida alcoólica, algo também que tem a presença da polícia para poder também ordenar a chegada, sabendo se todos estão de máscara, se foi dado toda a estrutura de poder fazer lavar as mãos, utilizar o álcool, como já citei, máscara obrigatória. Enfim, com todos esses cuidados, porque também faz parte da cadeia alimentar, certo? A comercialização, ela precisa existir para que haja a chegada
do animal ao confinamento ou aquele que realmente é terminativo da pecuária de corte. Então, isso é algo que nós entendemos e que isso já está funcionando há 30 dias. Isso tem tido um total respeito às regras sanitárias estipuladas pelo Estado. Governador, o senhor entrou neste aspecto da pecuária e eu gostaria da gente afunilar um pouco mais a nossa conversa, olhando justamente para o agronegócio e quais são os setores no estado de Goiás mais impactados pela crise e qual o socorro previsto pelo governo do estado para estas áreas. Bom, mas aí não é o setor rural. Quais são os setores que estão hoje passando por maior dificuldades? Quais são? Primeiro, a pecuária de leite, que sempre ela é muito sensível a essas situações. Então, ela precisa de ter um olhar diferente por nós para que a gente possa não deixar que haja uma perda de renda significativa aos produtores rurais da pecuária de leite. O outro setor que nos preocupa muito em Goiás, como Goiás é uma capital, como Goiás é a segunda maior estado no número de usinas de produção de etanol e de açúcar, então, com a baixa do preço do petróleo, chegando a patamares que são preocupantes, porque o etanol não terá como competir, é algo que não seria apenas o estado de Goiás, mas uma política junto com o governo federal, tentando buscar uma alternativa para que haja uma saída para o etanol e a produção de açúcar. Principalmente o etanol, né? Principalmente o etanol. O açúcar ainda tem um mercado internacional, agora o etanol aí realmente passa a ter uma perda de competitividade com essa queda absurda aí que nós vimos aí ocorrer no barril de petróleo, dentro aí de uma queda de braço entre a área principalmente dos grandes produtores, entre a Rússia e os árabes, e com isso trazendo consequências para o mercado internacional. Agora, governador, o senhor citou duas áreas do agro no estado de Goiás, citou leite e citou a produção de etanol como as mais afetadas pela crise. Eu gostaria que o senhor deixasse claro para a gente que plano de socorro o governo do estado tem para essas duas áreas, que seja concomitante com o governo federal, como o senhor citou, ou que seja um plano apenas no aspecto estadual. Primeiro, em relação à pecuária de corte, tá certo? O que nós fizemos em Goiás, que é inédito, que nós já temos aqui uma Câmara constituída, onde nós já temos o preço prefixado com antecedência. Então, isso já aliviou muito a perspectiva do produtor de leite, que não era como antigamente. Ele chegava lá e ficava sabendo do preço do leite do dia 45 dias após a primeira entrega. Então, isso foi um fato que nós já corrigimos no estado de Goiás, e hoje o produtor de leite já sabe previamente o que ele vai receber. Em segundo lugar, esse foi uma grande articulação das indústrias, tá certo? E também com o setor, pilotado pelo governo, que nós chegamos ao Monteiro. O que ocorre é que muitas vezes a perda de renda faz com que ele tenha a necessidade de ter maior rapidez para ter um empréstimo, principalmente do FCO, já que nós temos do SEBRAE. Isso está facilitando a oferta do crédito do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Nós já priorizamos esse repasse, não para as grandes empresas, para nós atendermos principalmente os municípios mais carentes e aqueles que são dependentes 100% da sua atividade rural e que não têm outra renda. Então, este é o canal, ou seja, é o crédito que nós temos e que estamos viabilizando os empréstimos. Em relação ao etanol, aí é lógico que isso aí é um mercado que nós precisamos mais do que nunca da ação do governo. Tá? Não tem como o estado de Goiás tratar hoje uma demanda de proporções enormes, onde é um assunto
de segurança também do ponto de vista de combustível do governo federal. O que Goiás puder é exatamente demonstrar o que nós já temos de incentivos e o que nós hoje, o Estado de Goiás, deixa de arrecadar hoje, isentando grande parte do ICMS a essas estruturas que estão instaladas no Estado de Goiás. Então, Goiás, a parte do Estado especificamente, nós já fizemos com renúncia fiscal de percentual altíssimo. Governador, o senhor mencionou que o auxílio para a área de etanol, lembrando aqui que o Brasil registrou o recorde de produção de etanol, que Goiás ocupa o segundo lugar no ranking nacional da produção do biocombustível. O senhor disse que vai precisar de uma ação coordenada junto ao governo federal. Nós aqui no Canal Rural, diariamente, estamos em busca de informações para a nossa audiência, para saber se esse socorro está perto. O senhor tem mantido conversas com o governo federal? Tem novidades para nos dizer em relação ao socorro e medidas econômicas para esta área, a área que produz etanol? A primeira reunião foi feita hoje pela manhã, tá certo? Com toda a minha equipe da Secretaria da Economia do Estado. Eles tiveram levando todos esses dados à nossa secretária. E nós estamos elaborando esse documento para irmos a uma videoconferência também com os ministros e a área do BNDES para buscar qual seria aí uma saída para a sobrevivência das indústrias aí de produção de etanol e de açúcar. Mas o projeto fechado nós ainda não temos, ainda não. Fala-se em incidência de CID sobre gasolina, isenção de PIS/COFINS e até recursos de financiamento para uma linha de estocagem de combustível. E há uma expectativa de que isso saia nos próximos dias. O senhor tem também a expectativa de que isso ocorra ainda essa semana ou só na próxima semana? Recebeu alguma informação privilegiada que possa dividir conosco, governador? Não, a saída essa semana, realmente eu tive que estar em Brasília ontem, tratando sobre a recomposição de ISS e CMS dos estados que perderam muito com a queda aí das nossas atividades econômicas, as nossas atividades econômicas. Dizer a você que essa matéria ela não evoluiu a tal ponto de já ter aí uma decisão final do Ministério da Economia. Pelo menos a discussão estava sendo feita ontem todo da recomposição ou parte daquilo que foram as perdas dos estados e dos municípios. Acredito que este assunto, essa semana, vai ser ocupado apenas com essa pauta, que será votada no sábado. E a Câmara deve votar na segunda-feira. Porque essa matéria ela poderá ter uma maior intensidade de debate a partir da semana que vem. Tá certo. Governador, passando para um próximo tema, no início de março, o governo lançou uma linha de crédito para pequenos produtores, produtor empreendedor, crédito rural, né? Foi, portanto, no período anterior às medidas de isolamento e agravamento da crise da Covid-19. Com a crise, houve alguma dificuldade de efetivar essa medida? O produtor está conseguindo ter acesso a crédito aí no seu estado? Olha, o acesso a crédito aqui no Estado, ele tem sempre mais pela linha do Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Essa é uma verba que ela tem um poder enorme de, pelo menos, facilitar aqueles projetos de pequenos e médios agricultores que nós, ao assumirmos o governo, demos uma certa prioridade. Como é um crédito que tem, além de uma taxa de juros bem baixa, um perfil de pagamento da dívida alongado e com uma carência também, é lógico que é o crédito mais procurado que nós temos aqui no estado de Goiás. Agora, esperamos aí essa antecipação que a ministra Tereza Cristina está lutando tanto para poder ampliar o valor de financiamento da safra, como também a antecipação para a compra de insumos. Até o momento, Goiás está ainda naquela fase dos estados do Centro-Oeste, na perspectiva aí da safrinha e também na comercialização de seus produtos.
Governador, passando para um outro tema que é o do setor de carnes. O estado de Goiás cedia a indústria de carnes e temos visto debates em outras regiões do Brasil e também nos Estados Unidos sobre a presença da Covid-19 dentro dessas plantas frigoríficas e algumas decisões que incluíram o fechamento de unidades de produção. Qual é a visão do governo do estado de Goiás sobre estes casos e que estratégia adotar caso aconteça algo semelhante em Goiás? Esse tema que você levanta, Karen, para mim é o mais importante de todos. É o que mais me preocupa. Eu posso dizer, como médico que sou, que a grande preocupação que eu tenho e que agora as pessoas passam a entender melhor é que nós poderemos chegar numa situação onde a gente pode ter um hospital, pode ter um respirador, pode ter um monitor e não vamos ter exatamente a força de trabalho. Então, esse é o ponto mais grave. Da mesma maneira, com que isso pode ocorrer também na área da pecuária, tá certo? Como também da agricultura e suinocultura. Por que nós tomamos essas precauções todas? Todos os nossos frigoríficos, todas as unidades de abate também de aves e de suínos, todos eles são submetidos a regras extremamente rígidas. Afastamento, os EPIs são os equipamentos, a tomada de temperatura de todos os servidores, todos os funcionários antes de entrarem, tá certo? Que é o primeiro sinal do coronavírus, tá certo? Em 88% dos casos, toda a parte da cantina, não podendo as pessoas ficarem ali próximas. Normalmente a alimentação é distribuída em várias áreas, principalmente áreas abertas. A limitação, o impedimento de pessoas acima de 60 anos de idade ou que tenham outras comorbidades. Enfim, nós, desde o dia 12 de março, tá certo? Ou seja, mais de 40 dias, há quase 2 meses, nós já estamos com essas regras sendo praticadas. Então, a minha preocupação é isso que você citou. O que foi? Os americanos acharam, não, isso é bobagem, isso aí não vai acontecer nada, eles não tiveram nenhum critério, não impuseram nenhuma regra sanitária, nem muito menos de vigilância, nem de acompanhamento. Então, nós estamos tendo esta precaução. Ou seja, cidadão com quadro febril, ele é imediatamente isolado, vamos saber se a área que ele trabalha, as pessoas, se tiverem alguns sintomas, vão para isolamento, aquele que conviveu também vai estar no período de quarentena dos seus 14 dias. Enfim, com isso, nós esperamos poder, tendo alguns casos, não venham provocar o que nós chamamos de colapso. Colapsar a indústria, como colapsar o hospital. Essa é a nossa maior preocupação neste momento. Não deixar com que essas indústrias do estado de Goiás não sejam comprometidas a ponto de que toda a produção do setor rural possa ser transformada e, ao mesmo tempo, comercializada. Agora, governador, só para deixar muito claro, sabendo de todos os cuidados de higiene que estão sendo tomados, todas as precauções, tudo que o senhor explicou com muita clareza para evitar a entrada da Covid-19 em uma das plantas frigoríficas, dado uma situação infeliz que isso aconteça, qual vai ser a posição do governo do estado de Goiás? Paralisa a unidade ou continua o trabalho da unidade frigorífica? Não, a entrada de um caso, ela não é fator de fechamento de uma frigorífica no estado de Goiás, de maneira alguma, em lugar algum. O que nós vimos nos Estados Unidos não é isso, Karen. O que nós vimos nos Estados Unidos é que a extensão do número de casos levou a indústria a ter que fechar. Sim. Essa é a diferença. Sim, sim. Agora, você tendo um caso no setor, identificando com quem ele convive, mesmo tendo a EPI, que são os equipamentos próprios, tá certo? Não deveria acontecer, mas vamos dizer que aconteceu. Será que teve a transmissão? Né? Os testes hoje, nós fazemos esse teste rápido, ele é muito falho, mas essas pessoas todas serão submetidas dentro daquele grupo, todos eles serão submetidos àquele
teste que nós chamamos PCR-RT, aonde a coleta é feita pela secreção do nariz ou, se não, na boca. Então, com estes testes, nós sabemos se outras pessoas foram contaminadas ou não e podemos isolá-las. Então, é todo um protocolo que nós não deixaremos com que haja uma extensão, uma transmissão dentro da unidade frigorífica no estado de Goiás. Tá certo, governador, bastante esclarecedor. Gostaria, então, de já agradecer a sua presença e abrir aqui um minutinho final para suas considerações para este público que lhe acompanha tão atentamente. Bom, as considerações finais que tenho a fazer é dizer da responsabilidade que nós temos, da conscientização das pessoas, as pessoas tenham mais sensibilidade, tenham mais um compromisso, tá certo? De que entenda que o Estado não é capaz de tudo e que se nós não tivermos uma atitude conjunta para que cada um faça a sua parte, nós teremos consequências gravíssimas acometendo a nossa economia com dificuldade de recuperação. Se nós tivermos cada vez mais equilíbrio, seriedade, conhecimento de que não podemos estar sem a máscara, não devemos ficar em casa o maior número de pessoas, que o grupo de risco não deve, em circunstância alguma, voltar à sua atividade, nós teremos um crescimento gradual, o que levará a Goiás ter uma condição de se recuperar rapidamente do desemprego e da crise econômica. Por quê? Porque eu defendo a tese que nós, brasileiros, seremos os primeiros a sair da crise. Se nós não tivermos esse volume de óbitos, essa situação de derrubar a autoestima do nosso povo e nem negar ao cidadão a oportunidade de ter um leito de UTI, um tratamento digno, nós saberemos trazer aquilo que é fundamental, que chama-se alimentação. Isso aí trata-se de segurança alimentar. O mundo todo, que foi colapsado pelo coronavírus, não tem condições de retornar à atividade agropecuária com a mesma capacidade do Brasil. Ela não foi comprometida e, com isso, nós teremos um mercado aberto, teremos a chance de voltar a ter um crescimento nas nossas exportações, resgatar o nosso produto interno bruto e ofertar mão de obra. Então, nós temos, graças a Deus, a agropecuária brasileira para ser mais uma salvação diante desse Covid-19. Governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, muito obrigada pela entrevista. Desejo ao senhor bom trabalho e uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado aí a todos os telespectadores do Canal Rural. Obrigado, Kelly. Obrigada a você.